Olá, gente. E aí, gostaram? O que acharam do filme? Bom, agora vocês vão ter 3 a 4, entre 3 e 5 minutinhos, vamos contar 5 minutos, para que vocês conversem sobre o filme. O filme, ele tem uma duração de 9 minutos e vocês observaram que é muito interessante, tem uma mensagem muito rica, muito reflexiva. Então, eu conto com o apoio dos tutores, dos alunos, aqui também do estúdio, o Billy, o Marcos, a Graciane. Vamos conversar um pouco sobre esse filme. O que é que esse filme retrata? O que é que esse filme faz a gente parar e refletir? É um filme realmente que pede uma boa reflexão. É um filme que nos ajuda muito. Inclusive hoje, você também, aluno do Polo, aluno aqui da ETEBRAX, que se encontra no Polo, verifique como é que está o trabalho, quando é que vocês trabalham, o que é que isso vai sinalizar, o que é que esse filme vai contribuir para uma reflexão para a nossa aula de hoje. Vamos lá, vamos voltar agora dar continuidade ao material que eu trouxe para vocês. Mas, por favor, façam perguntas, questionem, se lembrarem alguma coisa, inspirado até pelo filme, voltem a conversar conosco. Bom, então podemos observar, e estou trazendo para vocês, aplicações da psicologia na administração. Assim, logo depois desse período, o período dessa recessão que houve, esse período da Revolução Industrial, percebemos que a administração teve uma forte influência nas empresas e contou muito com o apoio dos psicólogos. Então, desde o início do século XX, conhecimentos da psicologia no apoio à prática administrativa vem recebendo crescente utilização, graças ao trabalho de muitos cientistas e profissionais no plano individual e no coletivo. Então, como vocês percebem, o que eu escrevi aqui para vocês, já no século XX, que é lá 1900, 1924, 1930, já estava havendo toda uma mudança. Esse foco homem-máquina, ele já começou a se distanciar. A psicologia industrial surgia e ela veio justamente para agregar valor à empresa e ao homem. O foco na produção ainda existia, mas de uma forma diferente. O psicólogo, ele já chegava para estudar, para mensurar a produtividade e o esforço do ser humano. Ou seja, já começava a ser pensado no humano. Sabia-se que quando ele ultrapassava o limite dele, quando ele chegava a um trabalho, como nós vimos, um comportamento, como assistimos no filme, ele já não produzia mais. E eles não tinham interesse disso, porque sabemos que para honrar os compromissos, para ter a empresa, ele tinha que ter a produção. E fazendo o que fizeram, não ia dar certo. Então, a psicologia industrial estava mais voltada nessa época, começou a atuar justamente nessa questão de medir o esforço, se encarregava das práticas de seleção e colocação profissional. As teorias modernas da administração já começavam a apontar. Já se dizia que tinha que ter pessoa certa para o lugar certo. Não seria qualquer um que ficaria lá com uma máquina apertando parafuso, e o capataz, né, que não era um supervisor aquilo, era um capataz, vamos lá, acelere, acelere. Isso já não tinha mais, era fruto de um passado. E também, nessa época, começava a realizar orientações vocacionais, baseadas em testes e estudos sobre condições de trabalho, visando o aumento da produtividade. O foco, na era da psicologia industrial, era a produtividade, mas já com um olhar diferente para o funcionário, já um olhar diferente para o colaborador. Esse último item que eu li aqui, realizava orientação vocacional baseada em testes, estudos sobre condições de trabalho, visando o aumento da produtividade, a psicologia desenvolveu vários estudos. Eles colocavam equipes diante de uma mesma situação, né? Vamos dizer, a linha de produzir
cartucho de bordadeiras, vamos uma coisa mais simples, né? Vamos falar uma equipe que bordasse lençóis, vamos dizer isso. Então a fábrica era composta por bordadeiras que trabalhavam lençóis. Então eles separavam em ambientes diferentes e faziam estudos da forma como conduzir. Então tinha a bordadeira, a equipe que ficava trabalhando com seus materiais próximos, com toda uma assistência. A sala ao lado já tinha as bordadeiras com o supervisor, vamos, olha a hora, olha a produção, e já se notava que tudo isso havia uma diferença no ritmo e na produção. Aquele que era melhor assistido, aquele que era melhor orientado, aquele que tinha um apoio, que era valorizado, a produção era maior e melhor. Aquele que era cobrado, aquele que era exigido, aquele que trabalhava sob pressão, já não tinha a mesma produção. Então, nessa época, o foco, a psicologia industrial ainda focava na produção, mas com respeito ao profissional, com respeito ao colaborador. Então, a psicologia industrial, ela incorporou muito das teorias do Taylorismo, como é o caso da lei da fadiga. Taylor, deixa eu falar aqui um pouquinho para vocês, eu sei que vocês fazem aqui o módulo de administração, mas Taylorismo ou administração científica é um modelo de administração desenvolvido por um engenheiro, o Taylor. Ele é considerado o pai da administração científica e caracteriza-se pela ênfase nas tarefas, objetivando o aumento da eficiência ao nível operacional. Ou seja, as tarefas eram tratadas para que houvesse uma produção, para que houvesse o resultado, mas era analisado o quê? O funcionário não podia extrapolar sua hora de trabalho de uma forma como era vivida, o funcionário tinha que ter um salário mais adequado. Taylor veio a normatizar, ele colocou normas, ele veio a escrever normas de como pode melhorar a produção do funcionário. Inclusive a lei da fadiga, que até hoje, acredito que vocês já ouviram, talvez, falar. A lei da fadiga, segundo a verificação de Taylor, cada um tinha de trabalhar de maneira racional, ou seja, com movimentos adequados, assim poderiam executar a tarefa em menos tempo e sem esgotamento físico. Olha que a coisa já começou a mudar. Foco na produção, mas o homem sendo cuidado, o homem sendo valorizado, o homem sendo observado como ser humano, como ser pensante, não como uma máquina. No período pós-guerra, então a evolução, vamos tratar agora um pouco da evolução dessa época industrial. No período pós-guerra, acontece um grande desenvolvimento da psicologia industrial, justamente com o psicodrama e a sociometria. O que é isso? Psicodrama e sociometria. Moreno é um psiquiatra, então ele desenvolveu o psicodrama e a sociometria. O psicodrama era justamente onde as pessoas podiam externar de uma forma teatral os seus sentimentos. Então, toda essa valorização do homem expandir, de um homem colocar sua emoção, de um homem poder se expressar, ele trazia nesse contexto de psicodrama. E a sociometria era justamente a pessoa expressar o sentimento com quem queria trabalhar, aonde produzia melhor, aonde trabalharia melhor. E como conseguir um trabalho, uma avaliação calcado, relacionada a uma sociometria? Se aplicava um questionário aos funcionários. Olha que a coisa começou a mudar. Começamos já a ouvir o funcionário, começamos já a participar, a interagir. Se fazia um questionário perguntando com quem você gostaria de trabalhar, onde você produz melhor, quais pessoas na equipe, estavam trabalhando, que favorecia melhor a sua produção. Isso era o que o Moreno, que é justamente o criador do psicodrama e da sociometria, instituiu nessa época. Tudo isso aglomeravam-se, somavam a uma seleção bem feita e a classificação de pessoas, a avaliação de desempenho, o treinamento e a liderança. Ou seja, gente, houve uma evolução. Observamos que o período industrial, junto com a psicologia industrial, ele foi mudando. As coisas foram tomando rumos diferentes. E a psicologia industrial veio colocar para a empresa o valor de uma seleção, o valor de uma avaliação de desempenho, de um treinamento e de uma liderança.